E aí aqui eu, né, consegui aí alencar aí alguns dos objetivos, né, que seria identificar as diferentes fontes de energias que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, compreender como que é esse processo de geração de energia e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fontes de energia. Então a gente vai lá, vamos começar. Então, galera, por definição aí, a gente pode dizer que qualquer corpo, beleza? Elemento ou dispositivo que possua energia em potencial para ser utilizada de alguma forma, a gente pode denominar isso aí como fonte de energia. E quando a gente fala de uma sociedade que é extremamente capitalista, de um período histórico extremamente capitalista, a gente precisa considerar que a partir das revoluções industriais houve uma necessidade muito grande de se utilizar fontes de energias, né? O recurso natural como fonte de energia. Então todo o processo de urbanização e industrialização ele também está associado às fontes de energia. E assim, antes de a gente diferenciar as renováveis das não renováveis, entendam uma coisa, galera. Não confundam matriz energética elétrica com matriz energética, beleza? Então, por exemplo, a matriz energética no Brasil é aquilo que gera produção para a indústria, os combustíveis. A matriz energética do Brasil é o petróleo, beleza? Na produção, na industrialização. Porém, a matriz energética elétrica do Brasil é a hidrelétrica. Então, fonte de energia, está associada àquilo que é produzido a partir daquilo, e geração de eletricidade é uma outra coisa. Beleza? Não que a eletricidade não gere produção, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não pode confundir energia elétrica com fonte de energia. Essa energia que a gente está falando no sentido amplo é a energia que gera produção, ok? E aí a gente tem as fontes de energias renováveis e não renováveis. Entenda uma coisa, vou tentar escrever aqui para ficar melhor. Aqui a gente tem as fontes renováveis e não renováveis, associando isso aí ao tempo, galera. Beleza? Então a gente tem o tempo biológico e o tempo geológico. Então eu vou começar com a fonte de energia não renovável. Galera, a fonte de energia não renovável, ela é aquela fonte de energia a qual, se ela chegar ao ponto de escassez, se ela chegar ao ponto de ser escassa, essa fonte de energia ela vai demorar milhões de anos para se recompor, para a natureza conseguir gerar essa fonte de energia novamente. Pode acontecer e pode não acontecer, isso também não é garantido. Logo, a fonte de energia não renovável ela está associada a um tempo geológico, beleza? De era geológica, de milhões de anos. Então, ó, é a energia que se encontra na natureza em quantidades limitadas, que com sua utilização se extingue. Exemplo, o petróleo, o carvão mineral, associado ao gás natural também, e etc. Então, o petróleo, a gente sabe que é um combustível fóssil, né? Um recurso natural de fósseis. Logo, esses recursos naturais demoraram milhões e milhões de anos para conseguir estar na condição de ser utilizado como fonte de energia. Logo, por isso que a gente vai chamar ele de tempo geológico. Logo, as fontes de energias renováveis está associada ao tempo biológico, que é o tempo de vida do homem. Ou seja, ó, é a energia que é extraída de fontes naturais capaz de se regenerar, consequentemente inesgotável. Exemplo, energia solar, energia eólica e também energia hidrelétrica e outras. Galera, essa aí está associada a uma renovação em tempo em que nossa geração consegue ver a reformulação dessa fonte de energia.
beleza? Então, a energia solar, gente, que não se perde, todos os dias a gente tem energia solar. A energia eólica pela força do vento, então isso não vai acabar nunca. Conseguiram entender? É basicamente isso aí. E aqui eu estou reafirmando aí o que eu falei sobre a energia hidrelétrica. Você tem lá uma grande quantidade de água na represa, na barragem, a qual a gente tem turbinas ali que ficam nos canais de passagem da água, que são movimentados aí com a velocidade e a força da água, gerando energia. O Brasil tem uma grande quantidade de rios. Na verdade, em potencial de hidrelétrica, o Brasil é o top. O Brasil é o número um dos países aí em potencial de energia hidrelétrica, porque a gente tem bastante aí rios de planalto, né, que são rios aí com a velocidade da água em um ritmo bem aproveitável aí para geração desse tipo de energia. Aí a gente tem o modelo de como que acontece, beleza? O reservatório aqui, ó, de água, não é isso? Que passa por aqui, pelo canal, gira a turbina, faz aqui, ó, girar o gerador de energia e essa água vai voltar aqui para a parte baixa do rio, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, parte alta, parte baixa. Galera, algumas coisas que a gente precisa considerar sobre a fonte hidrelétrica, né, de energia hidrelétrica, é que normalmente as represas elas são construídas longe dos grandes centros consumidores, o que eleva consideravelmente o custo, né, do transporte dessa energia para as zonas mais urbanizadas, a partir dos fios, né, como a gente pode ver aí, os fios de altas tensões. E uma outra coisa que é gerada aí de problemas, que são os lagos artificiais, né? Quando você tem aí a destruição de vegetação nativa, você tem um problema, por exemplo, na região norte do Brasil, que seria com a usina de Belo Monte, onde existe uma briga ali para impedir que aconteça ali a construção da hidrelétrica, porque iria alagar uma área de reserva indígena, por exemplo. Então, você tem essas questões dos contras aí da energia hidrelétrica. Então, comparando aí com os países da América, beleza? Até os países da Europa em si, né? O Brasil aí tem o terceiro maior potencial hidrelétrico, né? Eu tinha falado o primeiro anteriormente, mas é o terceiro. E mas você vê que a diferença entre o Brasil para a Rússia e para a China, ela é muito pouca, né? Então, o Brasil ele tem essa grande vantagem aí na produção de energia a partir de hidrelétrica. E a gente tem a energia a partir da biomassa. Galera, é a geração de energia proveniente de seres vivos, beleza? Normalmente por queima, tá, gente? Desses insumos aí que podem ter sido já seres vivos, tipo como milho, cana-de-açúcar, madeira, palha, casca de arroz, estrume, algas de lixo biodegradável. A gente vai ver como que funciona aí a energia a partir de biomassa. Galera, a imagem está péssima, né? Mas dá para a gente entender um pouco aqui. Aqui você tem o forno, né? Isso onde é lançado aí o produto, os insumos ali de biomassa, a qual vai queimar, logo vai aquecer a água que está no recipiente, gerando vapor, que esse vapor em grande velocidade pela válvula aqui, ele é comprimido na verdade, lançado aqui dentro da turbina. Essa turbina gira e vai gerando essa energia aqui, ó, passando energia para os geradores. Muito simples o processo. Aqui a gente tem a geotérmica, que o processo é praticamente o mesmo.
que a gente viu ali a partir da geração, a partir do vapor. Não é isso, galera? Aqui, ó. Utiliza o calor proveniente do interior da Terra, aquecendo a água, gerando vapor, girando a turbina. Aqui a gente tem a energia solar, né? Os painéis solares aí, a partir da energia fotovoltaica. Isso, qualquer energia solar já é suficiente ali para gerar essa energia pelo dispositivo que tem ali de aquecimento, gerando essa energia. Lembrando que para você gerar um potencial considerável de energia, você precisa ter bastante placas, né? Por exemplo, para você conseguir gerar energia para alimentar uma residência inteira, você precisa ter bastante placas aí fotovoltaicas. Só que, por exemplo, eu fui ao Rio Grande do Sul e lá eu consegui observar que, como eles utilizam muito água quente por causa do frio, o período ali de inverno deles é bem frenético. Eu consegui observar que eles utilizam assim para coisas específicas, por exemplo, somente para esquentar a água do chuveiro, entendeu? Para o aquecedor elétrico. Então, basicamente isso. Já dá uma economia de energia absurda. E aí a gente tem a energia eólica. Lembrando, gente, que é sempre uma energia que gera outra energia, né? Você tem a energia da força do vento, que gira ali as hélices, né? Que ao girar no movimento dessas hélices, você está gerando ali a energia. Logo, essas hélices também ali são chamadas de turbina, né? Ó, a conversão de energia é realizada através de um aerogerador, que consiste em um gerador elétrico acoplado a um eixo de energia através da incidência do vento nas pás da turbina. Aqui a gente já começa a falar sobre as energias, fonte de energia não renovável, né? Já expliquei o conceito lá no início e aqui só vai dando um exemplo. O petróleo se formou há milhões de anos a partir da matéria orgânica que se armazenou no fundo dos oceanos. Em razão da temperatura e da pressão sofrida, a matéria orgânica se transformou em um líquido viscoso de coloração escura. E aí a gente tem ali, ó, em 2006 o Brasil conseguiu atingir o nível de autossuficiência, beleza? Produzir a quantidade de petróleo suficiente para manter o seu nível de industrialização, seu nível de utilização de energia. Fora que em 2007 o Brasil aí descobriu a exploração petrolífera na chamada camada do pré-sal, tecnologia exclusivamente brasileira. E aí a gente vê onde é encontrado aí a camada do pré-sal. Você tem o pós-sal e o pré-sal, né? E a gente vê aí que o petróleo encontrado aí no pré-sal, ele pode ser encontrado aí a partir de 7.000 metros de profundidade. Então você tem água aí do fundo do mar, a camada superficial de petróleo que estava ali no pós-sal, a camada de sal e o pré-sal que está lá embaixo, a partir de 5 a 7.000 metros de profundidade. O gás natural, que está associado ao petróleo também, galera, beleza? A extração do petróleo que é gerado gás é encontrada aí normalmente juntamente com o petróleo, beleza? Que aí, ó, nosso gás do fogão, o GNV, tem por característica o baixo índice de poluentes, tá? Ou seja, a sua extração equivale ao seu consumo. Então, se tem pouco, pouco, vamos dizer assim, pouca degradação ambiental para sua extração, assim como na sua queima, o nível de poluente jogado na atmosfera é muito baixo. O carvão mineral, que foi o precursor aí da Revolução Industrial, que é basicamente
a mesma matéria do petróleo, tá, gente? Propriamente dito aí, mais ou menos a mesma coisa, que também é um combustível fóssil, porém ele é concreto, né? Ele é compactado, ele é sólido, diferente aí do petróleo, que é um material mais viscoso. O carvão vegetal, a partir do desmatamento aí de florestas, que está associado ao trabalho infantil, muitas vezes. O Brasil aí combateu bastante tempo essa questão da exploração infantil associada aí ao carvão vegetal, que é o do seu churrasco. Aí, ó, outro fator não menos importante que o primeiro é o ambiental, pois as pesquisas revelam que, ó, 78% do carvão produzido no Brasil é de origem de vegetação nativa, causando um enorme prejuízo ambiental. E aqui a gente tem a energia nuclear para a gente finalizar. Angra 1 e Angra 2. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aí explicando como que é gerada a energia nuclear. Basicamente, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Aqui a gente tem o esquema, galera. Aqui a gente tem as barras de urânio que giram em grande velocidade, esquentando a água que está aqui dentro. Só que essa água aqui, que está aqui dentro, ela não vai virar vapor até então, por causa desse pressurizador aqui, ó. Ele mantém essa água em estado líquido. Então, essa água aqui passa pelo pressurizador, vem aqui e chega a um outro recipiente onde tem água. Lembrando que essa água que está dentro desse tubo, ela não entra em contato com a água que está dentro desse recipiente. Então, essa água passando por aqui esquenta essa água que está aqui dentro, gerando vapor que vai ser direcionado para a turbina, que vai girar e gerar energia. Só que esse vapor que está aqui, galera, ele vai precisar virar água novamente. Então, ele tem aqui, ó, um condensador, que é a água do oceano, que também não entra em contato com essa água aqui, ó, que está em situação mais fresca, fazendo com que esse vapor passe de estado gasoso para estado líquido novamente, onde você vai ter uma bomba que vai jogar ele aqui dentro novamente, ó. Então você tem outro sistema fechado aqui e toda essa água que passou por aqui também voltou para cá para ser esquentada de novo e fazer todo o processo novamente. Finalizando aqui, a água vai girar a turbina em velocidade absurda, o que gera energia e é lançada essa energia para as residências. Beleza? Então, galera, é isso aí. A gente vai seguindo aí o conteúdo. Na próxima aula aí, provavelmente eu vou estar corrigindo as questões que a gente já trabalhou aí. Então, fique com Deus. Até a próxima. Valeu!